Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro aqui no nosso canal da Sociedade Chesterton Brasil. E na verdade, vocês já conhecem, né? Eu estou aqui talvez relembrando quem já acompanha o conteúdo aqui do canal há algum tempo, já conhece, já ouviu falar, tivemos campanha de lançamento dos clássicos de Chesterton e entre eles desse livro aqui que é o livro Hereges de Chesterton, que é um livro que diríamos assim, é um livro bem próximo, né, do início do que nós poderíamos chamar de uma vida pública do Chesterton, né? Ou seja, Chesterton aparece para a opinião pública inglesa, claro que razoavelmente discreto, essa aparição, razoavelmente discreta é essa aparição, mas esses primeiros artigos publicados com essa sigla GKC, essas iniciais, datam de 1902. Né? Agora, em seguida, nós temos lá em 1905 a escrita desse texto, desse livro, que é o Hereges. Nós, em nossa edição dos clássicos de Chesterton, tá? A minha já está até um pouquinho judiadinha, e aquela coisa toda, é livro de estudo, é livro de leitura frequente, vai comigo para vários lugares. A gente fez a questão de criar esse efeito aqui, de colocar o título do livro de cabeça para baixo, tá? Então isso é uma característica própria do livro, não está errado, eu não estou segurando o livro de cabeça para baixo, é assim mesmo, certo? De cabeça para baixo estaria se eu colocasse o título, e aqui é o efeito, esse é o livro de cabeça para baixo. Tá? É evidente que quem conhece algo do pensamento de Chesterton sabe que isso tem todo um significado, porque justamente o Chesterton, que foi chamado por alguns de o príncipe do paradoxo, inclusive nós temos um capítulo do Ortodoxia, que é o livro posterior, escrito 3 anos depois Então nós temos mais ou menos 3 em 3 anos. Nós temos de 1902, 1905, Hereges, 1908, né? Temos então a Ortodoxia. Quem então conhece essa característica do Chesterton de confrontar paradoxos, já leu em algum lugar, muito provavelmente, o Chesterton explicando por que ele fazia isso. Então, de alguma forma, essa sistemática do paradoxo é justamente esse exercício de fazer o sujeito sair da forma comum de pensamento dele, ou seja, sair do senso comum no sentido brasileiro da expressão, certo? O senso comum é justamente este senso que, essa expressão quer dizer isso, é uma percepção da realidade que eu recebo por costume do ambiente em que vivo, e ao qual nunca passou por nenhuma crítica filosófica séria ou crítica. E crítica filosófica séria, eu não estou falando aqui não, eu vou cotejar, eu vou comparar aquilo que eu ouvi do meu pai, da minha mãe, dos meus maiores, a partir de alguma escola filosófica ou coisa que eu valha. Até poderia ser isso do ponto de vista de cotejar isso com a escola filosófica clássica, né? Agora, com certeza, né, tirem esse com certeza da jogada, mas a minha opinião, a minha visão, mais do que opinião, a minha convicção pessoal, é que alguém que compara as opiniões do senso comum com a proposição de alguns filósofos, talvez a maioria deles, a partir da Idade Moderna em diante, vai sair perdendo em relação à quantidade de verdade. Se a gente pudesse pensar, né, na posição, na visão de mundo, como se fosse uma espécie de moeda, de valor de troca, nós sabemos que ao longo dos tempos a dinamicidade da economia e do mercado colocou aqueles que administravam as casas da moeda Europa fora num dilema entre dinamizar a economia com a existência de mais valor de troca, né, ou seja, mais moeda no mercado, e ao mesmo tempo quanto de metal precioso que lastreava essa moeda e ia colocar em cada uma dessas unidades. Chegou um tal momento que não existia mais nada de metal precioso em nenhuma moeda que a pessoa usava. Eu acredito que uma das últimas moedas de prata que foram, por exemplo, publicadas na Grã-Bretanha foi mais ou menos pelo reinado
do rei Eduardo VII, mais ou menos por aí. Eu acho que com George V ainda tinha alguma coisa, já com a Rainha Elizabeth já não tinha mais, com certeza. Então, claro, mudou a sistemática, né, de valoração do papel moeda, certo? Mesmo o papel moeda também tinha um equivalente em questão do metal precioso contido na reserva do país que emitia aquele papel moeda. Tá? Mas o que eu quero dizer, se a gente pensar nisso, né, como um valor de troca, como um sinal de troca, as nossas palavras vão perder em verdade, geralmente se nós queremos nivelá-las pela percepção da realidade que tem uma série de filósofos, pelo menos a partir de Kant, acredito eu. Né? Há inúmeras controvérsias no que eu estou falando por parte de muitas pessoas que podem ouvir o que eu estou dizendo, mas é a impressão que eu tenho e por enquanto ainda não conseguiram mudar minha percepção. Tá? Agora é evidente, o puro senso comum, diferente do uso, também poderia traduzir senso comum por common sense, que é uma expressão em inglês, mas common sense não é a mesma coisa que senso comum no nosso português. Se a gente fosse falar senso comum, o common sense, a melhor tradução de common sense para o português seria bom senso, né? Uma visão razoável das coisas. E às vezes a gente fala que um homem que às vezes tenha ideias equivocadas, especialmente sobre coisas em que na maioria das pessoas as ideias estão corretas, o que é o que eu talvez falaria com uma expressão que ficou até engraçada com o passar do tempo. Qualquer pessoa de bem pensa isto ou aquilo. Né? Ou seja, poderia encontrar, né, no Brasil, no nosso português, alguém dizendo assim, faltava-lhe senso comum. Mas isso muitas vezes pode ser, na verdade, um estrangeirismo. Né? Ou seja, a pessoa traduziu, faltava-lhe senso comum, na verdade, faltava bom senso à pessoa, tá? Então, se eu for cogitar aquilo que é o senso comum como ideias recebidas e não refletidas, isso necessariamente eu vou acabar muitas vezes tendo uma perda, né, de valor da verdade, não só por questões como não, isso é verdadeiro ou não, tem isso também. Algumas vezes, em muitos casos, nós recebemos do senso da maioria, a maioria das vezes, informações que são corretas, ou pelo menos estão mais próximas da verdade. Mas enquanto nós não fizermos esse processo de compreensão de por que essas coisas são verdadeiras, como diria também, a Dorothy Sayers fala isso no ensaio dela sobre as ferramentas perdidas da aprendizagem, a gente faz o processo de perceber que muitas das coisas evidentes são verdadeiras. Enquanto eu não fizer esse processo, eu ainda não teria aquela firmeza que me dá força à personalidade. Porque a minha personalidade não vai estar formada em percepções fundamentadas num processo, né, de crítica. Né? E essa crítica não significa criticar as coisas por criticar. Só que assim, quando nós pensarmos que várias coisas que nós acreditamos verdadeiras têm implicações na nossa vida, a gente paga um preço por crermos que essas coisas são verdade, eu percebo que eu preciso, né, explicar para eu mesmo como essas coisas são verdadeiras, porque essas coisas são verdadeiras. Tá? Então, essa é a ideia. E o Chesterton, na verdade, vai criticar, no primeiro momento, a existência de uma ortodoxia pessoal por parte de muitos daqueles que expressam opiniões dentro da opinião pública ou entre aqueles que fazem parte de uma inteligência da Grã-Bretanha ou da Inglaterra do seu período. Pensando que esse é o momento que ainda existe dentro da sociedade inglesa e de outras sociedades também, um interesse sincero do homem comum e não do intelectual profissional, acadêmicos, críticos literários e assim por diante. O homem comum, porém bem educado, tem interesses nas opiniões filosóficas, teológicas, ou então naquilo que é as teorias formuladas por aqueles que se dedicam às ciências naturais.
Infelizmente, hoje em dia, a impressão que eu tenho é que o número de pessoas que não são intelectuais de profissão, que têm um real interesse nessas coisas, é muito diminuto. E às vezes a gente encontra algumas pessoas que têm um sincero interesse por essas coisas, mas porque não aprenderam a pensar, né, não aprenderam a distinguir uma verdade de uma falsidade, ou não aprenderam a fazer esses filtros, né, que a inteligência bem formada faz. As coitadas às vezes jogam esse seu interesse por saber em cima de qualquer coisa sem muito critério. Então, eu nunca me esqueço uma vez que eu conversava com alguém e uma pessoa falava de uma indicação que para ela era muito boa. Eu fui atrás da indicação dela e, assim, sofrível. Uma série de lugares comuns, muitas informações sem base documental alguma. Era aquela pessoa que divulgava conhecimentos, que, na verdade, conhecimentos é bem entre aspas, né? A pessoa não... E quem conhecia algumas dos temas das coisas da qual a pessoa falava, via claramente que ela não entendia ou não entendia completamente do que ela falava, aquilo deveria. Então, também se refletir nas outras coisas da qual, isso é uma impressão que eu tenho quando nós estamos ouvindo algo por parte da imprensa, faça essa experiência. Se você é especialista em alguma coisa, faça a experiência de ouvir um repórter comum falando sobre aquela coisa que você é um especialista. E contabilize o número de imprecisões ou mesmo falsidades bem concretas que aquela pessoa vai largar no discurso dela. Agora pense o seguinte, por que ela faria isso somente sobre o assunto ao qual você é especialista? Por aí você pode tirar uma base de compreender que isso provavelmente acontece com a avassaladora maioria das questões ao qual um jornalista sem especialização num tema acaba se equivocando. É claro que nós sabemos que tem jornalistas que são especializados em determinados temas. Esse, para mim, é o jornalista que vale a pena escutar hoje em dia. O jornalista que vale a pena escutar é ou aquele que não tem pretensões e simplesmente nos comunica uma informação e que está cada vez menor. E, geralmente, acho que até eles têm alguma instrução de redação para poderem dizer assim. Aí eles já dão uma qualificação. Então, acontece alguma coisa... Eles já dão um epiteto para aquelas coisas, um apelido, um título, que vem carregado de uma opinião e uma posição em relação ao que aconteceu. Eles não precisam nem expressar qualquer coisa, só o nome que eles usam para quem entende, né, o que são as coisas, já percebe qual é a posição do jornalista. Jornalista que friamente, como eu percebia que era, inclusive, a posição de alguns jornalistas antigamente, está se tornando uma coisa, não é que é raro, mas não é hoje uma unanimidade que todos os jornalistas vão agir assim. O que é complicado do ponto de vista de que nós temos muitas pessoas que não têm, as pessoas têm realmente uma boa fé, elas não são acostumadas a questionar qualquer pessoa que tem visibilidade. Então isso é bem problemático. Se nós olharmos, por exemplo, o grande elemento das artes clássicas ou da educação liberal é justamente isso, ensinar as pessoas a pensarem sobre a capacidade, pensarem a partir da capacidade de distinguir o que é o verdadeiro e o que não é o verdadeiro em cada uma das coisas, né? E quando a gente fala de verdadeiro ou não verdadeiro em cada uma das coisas, nós estamos falando justamente da essência do livro. Tá? Porque é isso que Chesterton vai tratar aqui e vai discorrer, tratando de diversos nomes do seu tempo. O primeiro capítulo que nós temos é justamente isso, comentários introdutórios sobre a importância da ortodoxia. E aí eu gostaria de dizer, por exemplo, nós temos aqui algumas pessoas que acabaram, isso que é interessante, algumas pessoas aqui, para a grande maioria de nós, não são mais pessoas com relevância, a menos que sejam para pessoas que estudam com um pouco mais de profundidade o contexto de opiniões ou certas linhagens das ideias da qual essas pessoas fazem parte. Mas tem dois nomes aqui que eu acredito que qualquer pessoa com um pouco mais de cultura literária vai reconhecer, que é, por exemplo, o senhor, né? Aqui está Rudyard Kipling, né? Um dos primeiros, se não o primeiro britânico a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura. E isso eu não estou colocando nenhuma qualificação de melhor ou pior nele, simplesmente citando algo que acaba tendo bastante notoriedade. E o outro é H.G. Wells, né? Então nós temos esses dois nomes
Não, e além deles, Bernard Shaw também. Então nós temos esses 3 nomes da qual em cada um, a partir do 3º capítulo, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, Chesterton trata de alguns elementos dentro da literatura dessas pessoas, tá? Mas, propriamente, o grande negócio do livro é a questão da ortodoxia. E aí, até de alguma forma, o Chesterton vai nos dar aqui uma espécie de spoiler, tá? Sobre o que nos aguarda do ponto de vista da próxima obra dele, que vai se chamar justamente Ortodoxia. Por quê? Porque inclusive ele começa o livro dizendo isso, né? Que uma das pessoas que foram criticadas aqui, ou que sentiram-se criticadas pela edição desse livro, acabam dizendo assim: eu me preocuparei em ter uma filosofia pessoal quando o Sr. Chesterton apresentar a sua. E a apresentação dele é a ortodoxia. Essa filosofia pessoal é justamente essa cosmovisão fundamentada numa busca da verdade a partir da ideia de que existe uma verdade objetiva. E aí o Chesterton vai começar aqui, eu quero pegar apenas um trecho para vocês entenderem um pouquinho qual é o sabor do livro. Nada mais estranho indica um enorme e silencioso mal da sociedade moderna do que o uso extraordinário que hoje em dia se faz da palavra ortodoxo. Em dias de antanho, o herege orgulhava-se de não ser herege. Eram os reinos do mundo e a polícia e os juízes os hereges. Eram os reinos do mundo e a polícia e os juízes os hereges. Ele era ortodoxo. Ou seja, quando alguém era chamado de herege antigamente, ele não aceitava essa peixe, não aceitava essa acusação. Ele dizia que, na verdade, eram as autoridades do seu tempo que eram hereges e ele estava na ortodoxia e, por isso, perseguido pelos hereges. Contra aqueles não se orgulhava de rebelar-se. Os mesmos é que se tinham rebelado contra ele. Os exércitos com a sua segurança cruel, os reis com seus rostos frios, os decorosos processos do Estado, os razoáveis processos da lei. Todas essas ovelhas haviam se desgarrado. O homem que se orgulhava de ser ortodoxo orgulhava-se de estar certo, ainda que o uivasse solitário pelos ermos. Era mais do que um homem, era uma igreja. Né? Ou seja, esse homem, estando errado ou certo, só continuava com a veemência da sua convicção porque cria estar na verdade, enquanto os outros que dele discordavam estavam na mentira. O valor fundamental para esse homem era a verdade. Era o centro do universo, era ao redor de si que as estrelas giravam. Nenhuma tortura arrancada a infernos esquecidos eram capazes de fazê-lo confessar sua heresia. Contudo, umas poucas frases modernas fizeram-no gabar-se disso. Diz ele com riso consciente: acho que sou muito herege, para em seguida olhar ao redor à espera de aplausos. A palavra heresia não apenas deixou de significar erro, significa quase clareza de ideias e coragem. A palavra ortodoxia não apenas deixou de significar acerto, significa quase erro. Tudo isso significa uma coisa e uma só coisa. Significa que as pessoas cuidam menos de estar filosoficamente certas ou não. Porque, obviamente, um homem deveria confessar-se louco antes de se confessar-se herege. O boêmio com a sua gravata vermelha deveria orgulhar-se da própria ortodoxia. O terrorista, ao plantar uma bomba, deveria pensar que, independentemente do que mais possa ser, ao menos é ortodoxo. Tá? É isso. O que eu tenho aqui é o Chesterton trabalhando durante todo o livro justamente o abandono do desejo e da busca que a sociedade moderna tinha de estar certo. Esse desprezo é, em última análise, um desprezo da verdade e também, né, o caminho mais seguro, né, para uma apatia e para uma crise civilizacional. Porque é aquela coisa, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, já diria, né, o gato, né, do Alice no País das Maravilhas. Certo? Ou seja, só que quem já experimentou esta vida, onde tanto faz como tanto fez qualquer coisa, onde não existe chance de perder e, ao mesmo tempo, por isso não existe a realidade de ganhar, porque se eu nunca posso perder, ao mesmo tempo eu nunca posso ganhar. Existe simplesmente a realidade como ela está, quase de uma maneira apática. Né? A gana da vitória, o júbilo ao triunfar
vem dessa sensação de alívio justamente pelo fato do sujeito descobrir-se com a possibilidade de errar e fracassar. E com isso, eu não estou dizendo que para existir o bem tem que existir o mal, porque o mal não tem existência ontológica, mas a existência do bem diante de um ser livre sempre estará condicionada ao fato de que existe nessa liberdade a possibilidade de ele ou optar por um bem falso ou então falhar na aquisição de um bem que ele sabe ser verdadeiro, né? Isso é uma condição sem a qual é impossível existir verdadeira liberdade. Ou seja, né, de fato, não é que o bem dependa do mal para existir. É que, na verdade, a liberdade que opta pelo bem depende sempre da possibilidade que eu tenho de não optar por ele. Tá? E isso é que traz graça para a vida. Bem ou mal da verdade é isso. Que graça alguém acharia, né, entrar em campo num jogo de cartas marcadas? Que ânimo teria um jogador, né, que realmente ama o esporte, além de ter o seu ganho nele, se soubesse, né, que o dirigente do seu time, além de cometer uma deslealdade, né, ao tentar combinar o resultado do jogo com o juiz, tirou também toda a graça do jogo, porque justamente aquele jogador, principalmente se é um craque, se é um homem que tem galhardia, ele vai querer ser o elemento decisivo de um jogo que poderia ser perdido se ele não tivesse entrado em campo. Tá? Cada homem parece que é chamado a isso. Cada homem tem um desejo profundo de entrar no mundo, né, fazendo coisas que permitam você pensar que ao sair dele, você possa dizer de alguma forma, o mundo se tornou um pouquinho melhor porque eu passei por ele. Então é isso, né? Mas eu acho também que se um homem é um homem obstinado e malvado, também existe uma realização, ainda que sórdida e que não deveria ser desejada por ninguém, mas realização não é a palavra, mas talvez alguma satisfação em pensar que o mundo se tornou diferente porque eu passei por ele, independente se positivo ou negativamente. Agora parece que uma personalidade mais arruinada, apesar que talvez menos arruinante para os outros, é aquela que tanto faz como tanto fez. O mundo nunca pôde ser um lugar melhor nem pior com a minha passagem por ele, porque a minha passagem por ele não fez diferença alguma, porque não existe verdade, porque não existe bem, e assim por diante. E é aqui que o Chesterton vai gastar, é nesses temas que o Chesterton vai gastar, né, a sua tinta neste livro, que é Hereges. Está bem? Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Recomendo a leitura desse livro, assim como de todos os livros do Chesterton, por isso não deixe de visitar a nossa livraria virtual, além de curtir este programa, este episódio do nosso canal aqui da Sociedade Chesterton Brasil, compartilhar com quem você sabe que gosta, também ele se inscrever no nosso canal e comentar, não deixe de deixar os seus comentários aí também, né? Também compartilhar as suas ideias, as impressões que você teve, né, vendo o nosso conteúdo. Está bem? Até a próxima. Tchau.